Boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos do livro de Apocalipse. Nós estamos ainda no segundo capítulo, né? Se a gente fosse continuar nesse mesmo ritmo, ficaríamos até o ano que vem para terminar o livro. Mas nós temos ainda muita coisa para estudar esse ano, então em breve estaremos avançando para concluir as 7 igrejas. E quem é que lembra qual é a igreja de hoje? Seguindo a sequência de nossos estudos, hoje seria a igreja de Tiatira. Ah, Paulinho não vale porque ele já viu antes ali. Quem falou Tiatira aqui? Também falou, Thiago também falou. Estamos na 4ª igreja. Nos nossos estudos até agora, nós já passamos por Éfeso, né? O que nós lembramos de Éfeso? Desse período da história da igreja? O que a gente lembra dessa época? Isso, ela é muito elogiada, né? A igreja... Como nós já estudamos, irmãos, as 7 igrejas são os modelos de como seria cada história da igreja aqui na Terra até Jesus voltar. Éfeso é a igreja lá do 1º século, pura, não é? As doutrinas ainda eram corretas, mas esfriou o amor. Então de nada adianta acreditarmos em tudo certinho se não tivermos amor uns pelos outros e pela palavra de Deus. Em Esmirna, nessa segunda fase da igreja, a situação ficou um pouco delicada. Por quê? Nós estudamos que pelo amor e pela lealdade que eles tinham para com a palavra de Deus, eles passaram a serem perseguidos pelo Império Romano. Paganismo, então, nessa época, Roma pagã, destruiu cristãos. Quem está lendo aí o Grande Conflito, né, conta toda essa história. Só que aí chega um problema. Quando chega em Pérgamo, a igreja para de ser perseguida. Ela se une e começa a se unir com o paganismo, até que agora, em Tiatira, irmãos, quando vamos estudar a igreja de hoje, todos os erros que começaram a entrar na igreja aqui no período de Pérgamo vão se estabelecer em Tiatira, e aí a situação se aprofunda de tal maneira que a igreja não é mais comparada com os enganos de Balaão. Agora a igreja é comparada com os enganos de... Vamos ler quem é esse personagem? Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, o personagem agora é Jezabel. Apocalipse 2. Se estava ruim com Balaão, a situação só piorou, viu, gente? Vamos ler aqui Apocalipse 2 e aprender por que Deus usou esse exemplo do Antigo Testamento para falar sobre essa fase da história da igreja. Hoje eu estava em uma visita e a senhora falou assim: eu estava dentro do Apocalipse e eu vi que tudo lá, para entender, tem que saber muito bem do Antigo Testamento. Porque cada versículo do Apocalipse está cheio de citações e referências ao Antigo Testamento. Então, para entender o último livro da Bíblia, você tem que estudar a Bíblia toda. Porque é ali que você vai ter o desfecho da Bíblia, né? Então, vamos orar neste momento. Antes de lermos Apocalipse 2, vamos fechar nossos olhos e pedir a iluminação de Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o presente da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós hoje podemos estudá-la e podemos sermos transformados por ela. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós lemos a partir do versículo 19 até o versículo 20, esses 2 versos, olha o que Deus diz para a igreja no período de Tiatira. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. As tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Olha o verso 20. Mas eu tenho, porém, contra ti, o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensina, mas também seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, a pergunta é: quem foi Jezabel? Esposa de Acabe, filha de um rei ali, né, dos Sidônios.
ela era uma mulher consagrada a Deus? Longe disso, né? Ela levou o marido dela. Quem era o marido dela? Acabe. Levou ele a cometer todo tipo de blasfêmias, abominações, idolatrias, trazer costumes dos pagãos para dentro de Israel. Sabe aquele padrão da Bíblia, né, de que o homem é a cabeça do lar? Nessa família era o contrário. Jezabel que mandava e desmandava. Acabe só obedecia. E ela não mandava para o bem, para piorar, ela mandava para o mal, né? E essa mulher, Jezabel, quando você olha aqui no texto que nós lemos, ela levava os filhos de Israel a cometerem dois tipos de pecados. Quais eram eles? Prostituição. Exatamente, idolatria. Aonde que nós lemos isso? Nós estudamos já sobre alguém que levou Israel a cometer prostituição e idolatria. Foi Balaão. Isso está na igreja de Pérgamo. Antes da igreja chegar no estado de Tiatira, começou na igreja no período de Pérgamo. Esses costumes dos idólatras, dos pagãos que entrou na igreja, nós vimos alguns deles, né? Quais são alguns dos costumes que entraram do paganismo dentro da igreja ao longo das eras? Vocês lembram de alguns? Nós estudamos? Alguns costumes e leis que os cristãos começaram a adotar dos pagãos agora para fazer aliança com eles e não ser mais perseguidos. Aprendemos vários, né? Mas só alguns. Vamos lá, já foi 2 de uma vez aqui já. Indulgência, né? A Bíblia ensina que o perdão de pecados, ele é um presente de Deus que Ele nos dá pela fé. Entrou na igreja que você agora, por meio do dinheiro, consegue isso. Outro, culto aos mortos, não é? A ideia de que a alma é imortal. Que as pessoas morrem e a alma fica no purgatório e você pode, por meio das orações ou por meio das esmolas, fazer com que essa alma vá para o céu ou não, né? Batismos de crianças, o dia de adoração e muitos outros. Adoração de imagens. Tudo que entrou na igreja por meio de Balaão, ou seja, por meio do engano, né? De Pérgamo, agora a gente atira e faz o quê? Só aumenta, solidifica na igreja mesmo. E esses enganos agora, infelizmente, durante muito tempo, permanecem na igreja. Mas esse período foi um período só de engano, irmãos? Nós lemos o versículo 19, Deus fala aí, das tuas obras, do teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, não é? Quem foram aqueles que permaneceram fiéis ao longo desse período? Nós temos, por exemplo, os valdenses, homens que viveram nas montanhas de Roma durante todo o período da Idade Média de perseguição. Nós hoje vivemos num mundo onde, olhando para a maioria, a palavra de Deus é amada, seguida e obedecida? Isso é desculpa para a gente seguir o mesmo caminho? Não, os valdenses viviam num momento, talvez muito pior, onde ensinar a Bíblia era sinônimo de morte. E ainda assim eles foram fiéis. Então nesse período Deus elogia aqueles que não foram enganados por Jezabel. Então agora é fácil entender esse exemplo que Deus usa. Jezabel, na verdade, ela é uma mulher. E a mulher na profecia simboliza igreja. Mas essa é uma mulher pura ou uma mulher contaminada? Porque ela agora vai fazer aliança com os reis da terra. E assim como Jezabel mandava e Acabe, que era o rei, fazia, durante esse período na história da igreja, os líderes da igreja mandavam e os reis, os pagãos, faziam o quê? Obedeciam. Para matar quem? Os fiéis. Jezabel matou os profetas de Deus, né? E isso aconteceu na história. A Bíblia nos diz, irmãos, que isso vai se repetir de novo em breve. Estamos nós preparados? O que me deixa mais assim interessado nessa história é que João, lá em Apocalipse 17, viu de novo essa mulher. E lá ele diz assim, uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Na sua testa dessa mulher estava escrito o seu nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Olha o que João viu. Essa mulher estava embriagada do sangue dos
santos, das testemunhas de Jesus. E quando João viu essa mulher, ele se maravilhou com grande... Ele ficou igual eu e você ficaríamos se tivéssemos visto essa cena. Uma mulher desse jeito. Isso porque eu nem mostrei aqui, montada numa besta de 7 cabeças. Ele ficou assustado. E por que ele ficou assustado quando viu a mulher nessa situação? Quando nós olhamos para o Apocalipse, irmãos, qual é a primeira mulher que João vê? Aonde que está? Antes de Apocalipse 17. Que ele tem uma visão de uma mulher. Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Essa mulher, uma coroa de estrelas sobre a cabeça, ela era pura. Agora, quando João vê de novo a igreja, o povo de Deus, simbolicamente, ele vê do mesmo jeito? Ele vê agora cheio de abominações, enganos. João se assusta. Ele fala, é nisso que a igreja vai se tornar? Deus deu o seu sangue, Paulo fala em Efésios. Ele deu o seu sangue, sua vida pela igreja. E ela vai fazer isso com ele, trair ele de tal maneira. Então esse período da história foi um período muito triste. É por isso que eu não gosto, particularmente, de chamar de Idade Média. Foi a Idade das Trevas mesmo. Porque um período em que a Bíblia não é estudada, a luz do mundo está fechada, o mundo está em trevas. Então esse é o período em que a igreja se tornou como Jezabel. Mas tem algo a mais também. Deus fala que tinha os remanescentes nesse período, que permaneceram fiéis. E um outro detalhe, irmãos, que aqui nos ensina. Todas as nações, em Apocalipse 18, todas as nações foram enganadas pelos o quê? Feitiçarias de Babilônia. O que é feitiçaria? Enganos. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, lembra? Para entender que lá no Antigo, o que essa igreja fez nesse período? Lá em Deuteronômio 18, Deus fala que não deveria ter no meio de Israel alguém que fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Para Moloque, né? Era um deus que era adorado dessa maneira, oferecendo sacrifícios humanos. Mas também não deveria ter no meio de Israel nem adivinhador, que lê o futuro, né? Nem prognosticador e agoureiro, que faz aparecer imagens de mortos para conversar com você. Nem feiticeiro, que faz magias. Nem encantador, nem mágico, nem ninguém que consulte os mortos. Aqui nos explica o que é feitiçaria. É todo tipo de contato com os mortos. Quer seja para comunicar coisas do futuro, como foi com Saul, né, que queria se encontrar com Samuel. Aqui fala que quando você vai buscar os mortos, na verdade você vai estar consultando a quem? Espíritos adivinhadores. Lá em Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores. Os anjos são espíritos. E os anjos caídos? Espíritos também. Espíritos adivinhadores. Então, um dos grandes enganos, que a gente chama de feitiçaria, é contato com os... É possível ter contato com eles? Não, eles estão fazendo o quê? Mas... Sono eterno. Sono eterno, né? Para os salvos é só um sono de um tempo, né? Agora, teve um comentário que foi feito aqui, falando sobre o culto pelos mortos, né? Foi você que comentou, não foi? Não, nesse momento ele fazia orações pelos mortos. Desse período foi Tiago, né? Então, chegaram o Cleves. Nesse momento a igreja aceitava isso. Feitiçaria, contato com os mortos. Por exemplo, o que é isso aqui, irmãos? Médico. Isso é um médico. Será que hoje isso existe? Esse negócio que tá falando aí de cultos mortos, é tipo aquele negócio de missa de sétimo dia, né? Então, isso existe na igreja, mas também hoje tem uma outra forma de entrar em contato com eles, que é por meio das sessões, né, tem um termo utilizado para isso. Agora eu não vou lembrar, quando a pessoa está escrevendo, psicografia. Quando alguém que já morreu está falando com você. Outro exemplo, irmãos. O que é isso aqui? Esse aqui está vivo? Tá. E esse? De acordo com a Bíblia, isso é possível? Não. É abominação, né? Então eu usei só um exemplo aqui. A gente vê como é que está em todo lugar hoje. Mas ok. Esse foi o período. Durante esse período, irmãos, que a igreja foi o quê? Perseguida, né? A igreja verdadeira foi perseguida. A falsa, né, estava lá dominando. Quem que estava julgando e tendo o poder de definir
a situação das pessoas nesse período? Eram os líderes da igreja, né, os reis da terra. E os verdadeiros cristãos? Qual que era a situação deles? Tinha que correr, fugir, e muitos foram mortos. Mas olha a promessa aí que Deus faz para os fiéis de Tiatira, que viveram na Idade Média, né, nesse período. Olha que belíssima promessa. Deus está falando com outras palavras assim, ó. A situação vai mudar, né? O jogo vai virar. Leia comigo. Aí mesmo, Apocalipse 2 ainda, né? O verso 26 e 27. Paulinho, você pode ler o 26 para nós? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Olha que interessante. Durante esse período, a igreja tomou o cetro dos reis da terra, não é? A igreja fez aliança com os homens dessa terra. Durante esse período. E os cristãos verdadeiros foram perseguidos. Agora Deus fala o quê? Se você permaneceu fiel, um dia eu vou dar nas suas mãos o quê? O cetro dessa terra. E é você que vai julgar aqueles que te fizeram morrer e te perseguiram. Quando você observa Apocalipse 20, olha que belíssima promessa que nós encontramos aqui. Quando Jesus voltar, olha o que João viu no céu. Ele viu tronos. E algumas pessoas se assentaram em cima dos tronos. E foi dado para esses o poder para... Ou seja, aqueles que foram julgados, né, durante toda a história, agora vão julgar durante 1000 anos qual vai ser a punição e a sentença de cada um daqueles que não se arrependeram. Quem que vai julgar? João vai explicar. Aqueles que foram o quê? Degolados pelo testemunho de Jesus. Vão julgar aqueles que os perseguiram. Que não adoraram a besta, nem sua imagem. Aqueles que não receberam o sinal em suas testas. Aqui está falando da gente, tá? Aqui fala de pessoas que viveram talvez em toda a história, que morreram pela verdade. Mas aqueles que não vão receber a marca da besta, é só quem estiver vivo nos últimos dias. E nós ainda vamos chegar nesse estudo, né? Sobre essa marca. Então nós que permanecemos fiéis, que amamos mais a Cristo do que a nossa própria vida, vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Em nossas mãos, a Bíblia nos diz, Ele nos dará autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro reduzirá as nações como se fossem objetos de barro. Essa é a promessa dos santos. Mas quando nós olhamos para a história, qual foi a igreja que veio depois de Tiatira? De acordo com a Bíblia, é a igreja de Sardes. E quando nós olhamos para a história, quando acabou a Idade Média, começou a enfraquecer a perseguição, qual movimento Deus levantou para reformar os enganos? Já dei a dica aqui, né? Mas para pregar contra aqueles enganos que estavam na igreja no período de Tiatira. Reforma protestante. Esses momentos da história, como nós olhamos, Tiatira é o momento mais longo de todos, que durou todo o período da Idade Média. E aqui surge a Reforma Protestante. Quem são esses dois homens aqui? O nome de um deles eu já escutei. Calvino. Isso. O Paulinho falou que esse aqui é Lutero, né? O Roberto falou que esse aqui é Calvino, né? E a Nanda falou que é os dois mesmo, né? É isso mesmo. Lutero e Calvino. Foram muitos homens. Mas esses eu tomei como exemplo de pessoas que se levantaram e não tiveram medo de pregar o quê? Ah, mas a tradição da igreja diz outra coisa. O que eles falavam? Eu fico com a Bíblia. Um dia disseram para Lutero, assim, imagina, irmãos, uma assembleia repleta, milhares de pessoas, que nem animais, doidos para ver Lutero morrer, sabe? Lutero, se retrate agora. Lutero falava, eu me retratarei, se vocês me mostrarem pelas escrituras que eu estou errado. Só que vocês só citam a tradição da igreja. Se vocês me mostrarem pela Bíblia que eu estou errado, eu peço perdão. E é por isso que ele nunca quis deixar a igreja católica. Mas ele foi expulso da igreja. Ele queria reformar, entendeu? Mas como não aceitaram a reforma, Deus tirou o castiçal de Tiatira e passou para Sardes. Um novo momento agora. Uma nova fase da igreja. O maior benefício que nós podemos receber da reforma é o quê?
seguir a palavra de Deus, seguir a verdade. Porque em muitas outras coisas eles não entenderam. Sabia uma das coisas que eles não entenderam? Lutero tinha raiva de quem guardava o sábado, por exemplo. Não era luz para aquele tempo, ele não entendia. Para ele, ler coisa de judeu. A justificação pela fé de Lutero não é a que nós cremos. Mas ele foi fiel em fazer com que a Bíblia voltasse ao centro. E nós hoje temos que continuar estudando. Sabe por quê? Quando nós olhamos para Sardes, que representa o período da Reforma, e as igrejas protestantes, eles não permaneceram com aquele zelo desses primeiros homens. Poderíamos dizer que eles perderam o primeiro amor. A igreja da Reforma foi cada vez parando, até que ela deixou de ser reformadora. Agora era ela mesma que precisava de uma reforma. É por isso que Deus ia levantar depois Filadélfia. Mas Filadélfia é um próximo estudo. Quando olhamos para Sardes, eu queria ler com vocês, olha o versículo 1. Quem pode ler agora, do lado de cá, o verso 1 de Apocalipse, capítulo 3, igreja de Sardes. Verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Essa igreja surge para reformar. Tem nome de que estava viva. Mas com o tempo Deus percebe que ela estava morta. Ficou igual a igreja anterior, que ela surgiu para reformar. Interessante que, quando nós olhamos para a história dos protestantes, olha o que aconteceu. Depois que Lutero morreu, né, e o tempo foi passando, as igrejas reformadas chegaram a um período que? O que é estacionar? Parou. Nós já descobrimos até aqui essas verdades. Estamos bem até aqui. Não precisa continuar estudando, descobrindo novas verdades. É por isso que no futuro, quando chegou movimentos pregando verdades novas, né? A purificação do santuário, Daniel, o que eles falavam? Não, isso aí nós não acreditamos. Preferimos crer como creram os nossos pais, como Lutero ensinou. Os luteranos não podiam ir além, né, do que Lutero viu, entendeu? Olha, irmãos, olha a ironia. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Um homem se levanta, Lutero, para criticar uma igreja e ensinamentos que se baseavam em tradições de homens. Aí logo depois a igreja que surgiu por causa dele, faz o quê? A mesma coisa. Começa agora a seguir só o que ele falou. Lutero e os pais do protestantismo. E deixa de lado a Bíblia. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. As igrejas protestantes da América do Norte, porque isso está lá em Apocalipse 13, tá, irmãos? A América do Norte, ela foi formada por quem? É uma nação protestante. Assim como os judeus do tempo de Cristo, ou os romanistas, né, que ele quer dizer católicos, na época de Lutero, os protestantes se contentavam em crer como creram os seus pais. Chegou uma luz nova, que vai ser a luz que vem por meio de Filadélfia. O que Sardes fez? Rejeitou. Entenderam? Não queriam receber nova luz. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não quero nem estudar não, porque se eu estudar eu vou ter que obedecer, né? Se eu descobrir coisas novas. E essa igreja começou a precisar também de uma reforma. É por isso que nós estamos chegando já, irmãos, pertinho dos nossos dias. E aí, Deus está guiando a história do mundo para um momento onde Ele vai levantar agora o povo de Filadélfia para preparar o mundo para se encontrar com Deus. E esse é o modelo da igreja, né? Vem um grande reavivamento, como Lutero teve. Aí vem uma perseguição. Aí depois que a perseguição começa a acabar, os cristãos ficam conformados, né? Se acostumam de novo com o mundo. Aí a perseguição para e há uma estagnação. Os cristãos se acostumam, param de crescer na fé, de estudar a Bíblia, se acostumam com o mundo e começam a seguir tradições de homens. E esse ciclo acontece desde quando Jesus morreu e vai se repetindo até ele voltar. Mas antes dele voltar, o último acontecimento vai ser um grande reavivamento, uma grande perseguição. E não teremos outros aqui, porque Deus vai nos libertar nesse período. Quando nós olhamos para o que Lutero ensinava, e aqui eu termino o nosso estudo de hoje. O grande ensino de Lutero era o seguinte: nós somos justificados pela fé. Porém, para Lutero, isso você vai receber no seu estudo de hoje. Perdão para Lutero era o seguinte:
Você é perdoado na cruz pelo que você fez no passado, pelo que você faz no presente e pelos pecados que você nem cometeu ainda. Então não precisa se preocupar em obedecer a lei de Deus, porque seus pecados já estão todos na cruz, foi tudo perdoado. É bonito, não é? É lindo. Mas como dizia um professor meu, tá errado. Muitas vezes ele perguntava coisas pra gente, sabe, na sala de aula, né? Qual é a sua opinião? A gente falava todo empolgado, né? Aí ele, muito bonito, ele é chileno. Muito bonito, mas tá errado, né? Falava assim. Pode falar. Tem um irmão que saiu da igreja, ele saiu da igreja, sabe? Ele pensa assim. Ele era da nossa igreja e saiu. Sabe? Agora, quando a gente olha para a Bíblia, ele pensa assim. Quando chegaram os protestantes, começaram a falar assim, ó, a justificação é pela fé, é de graça, é um presente, Deus te perdoa. Mas o mesmo Deus que te perdoa, diz Hebreus, Ele vai esquecer dos seus pecados passados, mas vai te dar um novo coração, e no seu coração Ele vai escrever as leis, e se você não obedecer essas leis, é porque você não nasceu de novo. O que os protestantes falaram? Não, preferimos ficar com Lutero. Isso aí é coisa de judeu, Antigo Testamento. Tá vendo? Rejeitando uma nova luz para seguir tradições. Nós podemos hoje estar na igreja há muito tempo já. E quando vem uma nova luz, o que eu falo? Não, prefiro ficar com o que eu aprendi. Temos que ter um coração humilde. Por quê? Eu queria terminar com vocês lendo a promessa de Deus para o povo que for fiel, em Sardes. Cada igreja tem uma promessa, não tem? Olha a promessa aí de Sardes. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei, Jesus diz, o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. 3 coisas. Jesus dará vestes brancas. Imagina que momento, quando estaremos na Nova Jerusalém vestidos de vestes brancas. O que elas representam? O caráter de Cristo, que foi perfeitamente formado em nossa vida. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É obra do Espírito Santo produzir em nós as virtudes do caráter de Cristo. Mas só vai receber as vestes brancas aqueles que não tiverem o nome riscado de onde? No livro da vida. E esses aqui, Jesus vai confessar o nome diante do Pai lá no céu. Irmãos, nos nossos próximos estudos, nós vamos ver em qual momento que o livro da vida vai ser aberto, e no caso ele já foi, para começar a fazer o juízo, que começa por aqueles que aceitaram Jesus e tiveram o seu nome escrito aonde? No livro da vida. É possível algum nome ser riscado? Sim. Se aceitou Jesus, mas não andou, né, de maneira pura, não vestiu as vestes brancas. É por isso que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos no passado Jesus pagando o preço do pecado, né? Ele morreu por nós. E quando você aceita esse presente, esse perdão, essa salvação, Paulo fala que você é justificado pela... Você é pecador. Agora você se torna justo pelas obras. Pelo quê? Você crê de todo o coração em Jesus Cristo. Pede perdão pelos seus pecados, porque Ele tem saldo na conta para te perdoar. Porque Ele pagou um preço que Ele não devia. Então Ele tem um saldo na conta sobrando. Ele nos dá, Ele paga a nossa dívida. E a justificação é pela... Isso é muito importante. Mas é mais importante nós avançarmos e percebemos que no final de nossa vida, Paulo fala em Romanos 2,13, não somente os ouvintes da lei serão justificados, mas os que praticam a lei serão justificados. Justificação pela obediência da lei. Isso ocorre quando você aceita Jesus? Não. Você aceita pela fé. Você não tem nada para oferecer para Deus. Mas um dia, irmãos, isso já está acontecendo. Quando Cristo for analisar a vida de cada um que Ele deu esse presente, essa vida nova, Ele vai olhar no livro da vida. Se você já aceitou Jesus, o seu nome foi escrito nesse livro. E agora Ele vai analisar. Essa pessoa foi justificada pela fé. E ela permitiu que essa fé transformasse de tal maneira a vida dela, a fim de que ela praticasse as obras de Cristo? Ou foi uma fé morta? Se foi uma fé morta, não teve obras e nem teve fé, porque a fé estava morta. Logo, esse nome será
riscado. Era um falso cristão. A esperança que Deus dá para nós aqui na igreja de Sardes é que aqueles que forem fiéis, que não se contentarem com a luz que já receberam, mas quiserem sempre crescer e serem transformados dia a dia, Cristo perante o Pai confessará o seu nome. Ou seja, ele vai te defender perante o Pai. Pai, não risque o nome desse pecador, porque ele se arrependeu de seus pecados. Pela fé eu o perdoei. E ele permaneceu andando nos caminhos de justiça e integridade, porque ele foi fiel até o fim. Assim foram aqueles cristãos que no período de Tiatira foram fiéis. E assim será com todo aquele que no período de Sardes aceitarem a nova luz, a luz que Deus nos ensina e que Ele nos indica. Se é o seu desejo ter o seu nome escrito no livro da vida, enquanto nós cantamos esse louvor final, você pode se colocar de pé. Existe ainda uma outra situação. Talvez o seu nome não foi escrito no livro da vida. Que você de todo o coração fala: Senhor, que nesse momento, o Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, perdoa os meus pecados, me livra do pecado e da morte e me dê a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Que você aceite isso. E se já aceitou, permaneça todos os dias ao lado de Jesus, a fim de que no final de sua vida, o seu nome seja permanecido naquele livro que te dará a vida eterna. Então, enquanto cantamos esse hino, se esse é o teu desejo, você pode se colocar de pé e cantar juntamente conosco.